E aí, pessoal da Casa do Caminho, tudo bom? Satisfação estar aqui com vocês. Vamos nos inspirando aqui nesse início, lembrando do ambiente da Casa do Caminho, a nossa chegada lá na Casa do Caminho, que a gente costuma chegar sempre um pouquinho mais cedo, e aqueles momentos de concentração, e a gente pede ajuda aos amigos espirituais, a inspiração para a palestra. Então nós temos aqui uma obra do senhor Pedro de Camargo Vinícius, o livro dele Em Torno do Mestre. O título desse texto é Pai Nosso que estás nos céus. E ele faz aqui uma série de considerações inspirado nessa prece ensinada pelo Mestre Jesus, mais de 2000 anos. Ela é repetida pelos cristãos aí por séculos e séculos, principalmente pelos nossos irmãos católicos, estão sempre repetindo essa prece, nós também, espíritas, e é importante a gente fazer uma reflexão sobre as palavras, as sentenças, o conteúdo, porque ela é repetida assim com uma certa frequência, e às vezes as pessoas decoram a prece e não param para refletir sobre o conteúdo. Acabam repetindo ela automaticamente, sem uma reflexão sobre o seu significado. Então vamos lá, pessoal. Pai nosso, nosso Deus, o Criador infinito, Criador de tudo, Criador do universo, Criador dos espíritos, Criador da vida. Então, todos nós somos irmãos porque temos o mesmo Pai, o mesmo Criador. Nós somos, inclusive, irmãos da natureza, dos seres da natureza, os vegetais, os animais, os minerais. Somos irmãos, porque temos um único Pai, o nosso Deus, o nosso único Criador. O Vinícius aqui, ele fala o nosso Deus criador dos bons e dos maus. Mas aqui a gente tem que considerar, né, que essa questão dos bons e dos maus, nós estamos numa fase assim de transição. A gente começou ali simples e ignorante sem conhecimento. Está lá no Livro dos Espíritos, né? E a gente vai crescendo. Então, essa questão aqui de sermos bons e sermos maus, ninguém é totalmente 100% bom e nem assim 100% mal. É um processo de crescimento, né? Nós vamos evoluindo e vamos nos aperfeiçoando ao longo do tempo. O nosso Pai nos concede as oportunidades da vida, nos concede o livre-arbítrio, e através do livre-arbítrio nós vamos escolhendo os nossos caminhos, e nessas escolhas nós erramos, nós acertamos, e os erros, eles geram sofrimento, os erros, eles geram doenças, os acertos, eles geram alegria, felicidade, geram saúde, e ao longo das nossas muitas e muitas encarnações, nós, como espíritos, nós vamos aprendendo que os erros geram sofrimento e que os acertos geram felicidade. Então, à medida que o tempo passa, nós vamos ficando mais experientes, mais maduros e vamos aprendendo a escolher os bons caminhos. Nós vamos aprendendo a exercitar melhor o nosso livre-arbítrio. Nós somos os únicos responsáveis, portanto, pela nossa felicidade ou infelicidade, na medida que somos livres para escolher os caminhos. Importante lembrar que todas as dificuldades, todos os problemas que nós vivemos, eles contribuem para o nosso progresso. Porque na medida que nós vamos
trabalhando para superar as dificuldades, nós vamos nos desenvolvendo. Então, quando a gente passa por uma situação difícil, digamos, uma doença, e aí a gente se questiona, puxa, por que eu fiquei doente? Quais são as causas dessa doença? Um indivíduo que fumou muito, que bebeu muito, ele pode ter um comprometimento dos seus pulmões, do fígado, e ele acha, puxa, olha, eu não deveria ter fumado tanto, ou bebido tanto. E aí esse conhecimento ele fica guardado no espírito. Em futuras encarnações, ele vai trazer inconscientemente com ele essa lição de que ele tem que preservar melhor a sua saúde, cuidando melhor dos alimentos que ele vai ingerir, as bebidas, o próprio comportamento. Quando o indivíduo comete crimes e ele, no mundo espiritual, acaba sofrendo muito devido aos crimes que ele cometeu no passado. Então, em futuras encarnações, ele traz nele essa lembrança inconsciente dos erros do passado e ele procura acertar agora no presente. Esse é um trabalho que nós, como espíritos, nós vamos executando ao longo das muitas e muitas encarnações, e esse é o processo evolutivo. É um processo de erros e acertos, e a gente vai, à medida que o tempo passa, nós vamos nos melhorando. Nunca existe o retrocesso, ou seja, vamos ficando piores. Não, nunca. Nós sempre vamos ficando melhores, como espíritos. Existe a questão social. Nas várias encarnações que nós temos, existe uma variação muito grande da nossa posição social, o nosso corpo com saúde, com doença, sexo masculino, sexo feminino, as mais variadas situações que nós vivemos aqui na Terra, mas como espíritos, nós vamos sempre aprendendo mais, nós vamos sempre ficando mais experientes, portanto, como espíritos, nós vamos sempre evoluindo, sempre nos melhorando, através dessas muitas e muitas reencarnações. A humanidade, vocês sabem, ela não está só aqui no planeta Terra. A humanidade, ela abrange o infinito universo, são muitas e muitas escolas no universo, e o nosso planeta Terra é uma escola que nós estamos aqui frequentando no momento. Mas nós já passamos por outras escolas, por outros mundos, e vamos também no futuro viver em outros mundos, em outras escolas, de acordo com o nosso nível evolutivo. Quando a gente fala em nível evolutivo, eu sempre gosto de lembrar do Livro dos Espíritos e da escala espírita. Quando a gente estuda a escala espírita, a gente entende melhor os níveis evolutivos entre os espíritos. O Kardec dividiu os espíritos em 10 categorias, mas dentro dessas categorias nós temos subdivisões, e aí a gente entende melhor esse processo de crescimento nosso, esse processo de aprendizado ao longo aí de milhões e milhões de anos, lembrando que a nossa origem como espíritos está ali no princípio inteligente dos animais. O livro A Gênese, do Kardec, a gente aprende isso. Os animais, eles têm um princípio inteligente, e eles também estão num processo evolutivo. E à medida que esse princípio inteligente vai evoluindo, ele chega na fase humana e entra na fase humana. Os nossos irmãos primatas, nós somos primatas e nós temos ali os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, que são também primatas, já são espíritos individualizados num processo de evolução. Então é muito bonito isso quando a gente olha essa integração entre os reinos animais, o processo evolutivo dos nossos irmãos animais, até eles chegarem numa individualização e chegam nessa fase humana evoluindo e vai evoluindo aí ao longo
infinitamente aí ao longo dos anos, né? Então é importante a gente olhar ali no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a escala espírita, nos ajuda muito nessa compreensão. Quanto à evolução do planeta Terra, o planeta Terra hoje ele é um mundo de expiação e provas, é um mundo ainda que tem muita agressividade entre nós, muita violência. O ser humano aqui na Terra ele ainda tem muito egoísmo, muito orgulho, ainda somos muito apegados ainda às coisas da matéria e ainda também tem muita competição entre nós, né? Um quer ser melhor que o outro, um quer se destacar na frente do outro. Então, quando a gente estuda aqui o Espiritismo e eles mostram para nós que o planeta Terra, em um futuro que já está chegando, ele vai entrar nessa fase aqui de regeneração, onde vai haver mais união, mais amor entre nós, as diversas raças elas vão se unir, não vai haver esse racismo, esse preconceito que tem entre nós. Inclusive lembrando da reencarnação, né, que nós nascemos nas mais variadas raças aqui na Terra, né? As fronteiras que existem entre os países, as nacionalidades, elas vão se diluir e vai haver mais irmandade entre as nações. As próprias religiões, vai haver mais união entre as religiões. E as competições vão diminuir e o ser humano vai colaborar mais com o outro. Seremos mais colaboradores e menos competidores. Seremos mais humildes, mais amigos, mais amorosos, pessoas mais simples e não teremos mais esse apego aos prazeres da carne. Esse é um futuro, séculos à frente, talvez milhares de anos à frente, que nós vamos vivenciar. Será um estágio avançado do nosso progresso. Então é isso. Continuando aqui a prece do Pai Nosso, o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus está presente em todo o universo. Ele é onipresente, está em todo lugar. Nosso Pai é onipotente, maior poder possível, onisciente, todo conhecimento possível, inigualável. Nosso Pai, ele jamais vai ser igualado por um outro espírito. Eu sempre gosto de fazer uma comparação aqui do nosso processo evolutivo. Nós fomos criados em algum tempo, lá no passado, né? Então vamos imaginar assim que nós éramos pequenas bolinhas assim, bem pequenininhas, né? E à medida que passa o tempo, vai passando o tempo, nós vamos aprendendo mais, essas bolinhas elas vão crescendo, elas vão se expandindo. Essas pequenas esferas vão se tornar bolinhas maiores e vão crescendo. Mas vejam só, nós temos os limites da esfera, os limites dessas bolas. Por mais que essas bolas vão crescendo, jamais vão atingir o Deus, porque Deus não tem limites. Nós temos limites, mas Deus jamais será igualado. Deus é inigualável. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, é justamente esse reino de amor. Eu disse para vocês que a gente aqui na Terra está nessa fase ainda de expiação, de provação, de conflitos, e que à medida que nós vamos nos melhorando, esse planeta Terra vai se tornar um paraíso terrestre, um local maravilhoso para se morar, que será o reino de Deus. O reino de Deus, ele será construído, está sendo construído por nós, à medida que nós vamos nos melhorando, vamos nos aperfeiçoando, e o reino de Deus, ele vai vindo até nós. Teremos mais paz, teremos mais amor, mais fraternidade, mais solidariedade. Então, tudo isso vai florescer aqui na Terra, graças ao nosso cultivo, a nossa prática
de amor, a nossa prática de trabalho nesse relacionamento humano. Nós vamos nos tornando pessoas mais amigas, pessoas que têm compaixão um pelo outro, vamos deixando a crueldade de lado, e aí o reino de Deus vem até nós. Nós estamos construindo o reino de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. As vontades de Deus, as leis de Deus, Deus estabeleceu leis perfeitas para o universo. E todos nós estamos subordinados a essas leis divinas. Então, a vontade de Deus, ela é sempre realizada através das suas leis, que são leis perfeitas. O ser humano, alguns até ateus, materialistas, fazem críticas sobre, puxa, Deus, como pode existir Deus? Veja, quanta maldade, quanta coisa horrível, como é que pode existir Deus? Por que Deus permite tanta maldade? Dizem, né, esses que não acreditam em Deus. Mas nós, quando estudamos o Espiritismo, quando nós estudamos, inclusive, aquela obra, eu gosto sempre de lembrar da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, principalmente a segunda parte, onde nós observamos ali os mais diversos tipos de espíritos e as situações que eles se encontram no mundo espiritual em função do comportamento que eles tiveram aqui na Terra. E aí a gente começa a entender melhor a perfeição das leis divinas. Recomendo para vocês o livro Céu e Inferno, principalmente a segunda parte. Por favor, se tiverem oportunidade, dê uma estudada aí nessa segunda parte do livro O Céu e o Inferno, para a gente entender melhor essas leis perfeitas de Deus. A vontade de Deus, portanto, ela é sempre realizada. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos concedeu a vida. E quando Ele nos concede a vida, nos concede os meios de nós sustentarmos a nossa vida. Nós somos espíritos imortais. Nós somos criados em algum tempo, lá no passado, mas a partir daquela criação, nós vamos sempre existir. Como individualidades, como espíritos, sempre nós vamos existir. E sempre teremos os meios para a nossa alimentação, tanto a material como espiritual. Mesmo naqueles momentos, naquelas fases em que nós passamos fome, aquelas fases que passamos sede, aquelas fases que estamos doentes, passando necessidades, essas fases são necessárias para a nossa evolução e para o nosso progresso. E são momentâneas, são fases momentâneas, são fases passageiras, porque essas fases são necessárias para o nosso amadurecimento espiritual. É importante a gente compreender o porquê da dor, o porquê da fome, o porquê das catástrofes, as causas disso. Tudo isso ajuda o nosso progresso. Então, o pão nosso de cada dia, ele vem até nós. Mas nós temos que saber receber esse pão. E, eventualmente, quando esse pão não vem, nós temos que saber que isso é passageiro e que essa fase vai ser superada e que nós vamos ter alimentos no futuro. Se não temos alimentos no presente, se estamos passando necessidade no presente, ter a consciência que isso é momentâneo e que isso é passageiro e que nós somos, acima de tudo, espíritos imortais. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Ao longo das nossas muitas e muitas encarnações, quantos crimes nós cometemos? Quantos erros? Quantas atitudes desonestas?
Então, nós precisamos do perdão dos nossos irmãos, precisamos da compreensão e da tolerância dos nossos irmãos. Vejam, fazendo uma comparação com crianças que cometem, assim, algumas barbaridades porque são imaturas, não sabem o que fazem, ainda são crianças, cometem uma série de erros, são infantis. Nós, o nosso processo de crescimento, também podemos ser comparados com algumas crianças que cometem alguns erros por desconhecimento, por falta de experiência. Então, na medida que nós compreendemos os erros dos nossos irmãos, nós os perdoamos. E também perdoamos a nós mesmos, porque a gente, puxa, olha, eu estava imaturo ali, eu realmente não tive condições, ou me faltou vontade suficiente, eu ainda não tive aquela vontade suficiente para superar aquele problema, não tinha inteligência, não tinha moralidade, mas com o tempo a gente vai adquirindo. Então, ter essa paciência, ter essa tolerância e vamos exercitando o perdoar. Porque na medida que a gente não perdoa, que a gente guarda raiva, que a gente guarda mágoas, isso prejudica a nossa saúde, tanto a saúde física como a saúde espiritual. Se você guarda muita mágoa, se você tem raiva, se você tem muita agressividade em si, e esses fluidos que a gente estuda no Espiritismo, essas energias, vão causar doenças no nosso corpo e doenças também no nosso perispírito, no corpo espiritual. Então nós espíritas temos fortíssimas razões para exercitar o perdão, perdoar o nosso semelhante e perdoar a nós mesmos pelos erros que cometemos e seguir em frente, buscando corrigir os erros e seguir em frente. Vamos nos melhorando. Nós, como espíritos, estamos sempre melhorando, nós estamos sempre evoluindo. Então, esse conceito, ele traz para nós motivações. O Espiritismo também é chamado de consolador, porque ele nos consola muito com relação às situações que nós vivemos no presente. Nós constatamos, na medida que nós vamos estudando, que nós temos ainda muitos vícios, nós temos ainda muitas dificuldades morais, mas nós sabemos que no passado éramos piores e que no futuro seremos melhores. Estamos nos aperfeiçoando, estamos nos melhorando através do nosso próprio esforço, através do nosso trabalho. Então nós somos otimistas, porque sabemos que teremos um futuro melhor, porque sabemos que vamos superar as dificuldades do presente e vamos sempre estar crescendo, sempre evoluindo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu lembro aquela parábola do Mestre Jesus, que devemos estar sempre vigiando e orando para não entrarmos em tentações. Vigiar e orar para não entrarmos em tentações. Estarmos atentos ao que acontece a nós. Estarmos atentos aos nossos deveres, às nossas obrigações. Ter muito cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos. Vejam só. A gente fazer uma análise de nós mesmos, aquela recomendação do Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, para a gente analisar nós mesmos, a gente fazer uma análise, saber quem somos nós. Aquele filósofo Sócrates, lá na Grécia, 500 anos antes de Cristo, ele também já fazia essa proposta. Conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Quais são as nossas virtudes, quais são os nossos vícios, quais as nossas dificuldades, as nossas facilidades. E ter um comportamento aqui na vida com atenção. Então, vigiar e orar é fundamental. Lembrando aquela outra sentença, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, de acordo com os nossos hábitos, os nossos costumes, o nosso jeito de vida, o nosso jeito de ser, nós temos em volta de nós
entre aspas, amigos espirituais. Amigos que são simpáticos ao nosso jeito de ser, aos nossos comportamentos. Amigos que gostam das coisas que nós gostamos. Então, a gente tem que fazer essa análise. Do que nós gostamos? São coisas boas? É fazer essa análise. Se você está fumando, se você está tomando uma cerveja, se você está falando mal da vida do próximo, você vai ter em volta de você ali espíritos também nessa mesma situação, em sintonia. Então, nós temos que buscar boas sintonias. Nós temos que estar muito atentos a esse ambiente terrestre. Quando diz aqui, a esse trechinho aqui sobre as tentações, nós temos muitas e muitas tentações aqui no planeta Terra. Nós temos uma dedicação, digamos assim, uma dedicação ao equilíbrio, buscar o equilíbrio, buscar o bom comportamento. Mas existem, entre aspas, amigos que tentam nos tirar do equilíbrio, amigos que nos convidam a atitudes que podem nos levar a tentações, a desequilíbrios, a práticas de atos desonestos. Então, temos que tomar muito cuidado. Vigiai e orai para que não entreis em tentações e livrai-nos do mal. E lembrando da importância das preces, da gente estar sempre buscando entrar em sintonia com os bons espíritos através das preces, lembrar dos nossos espíritos protetores, cada um de nós tem o seu anjo da guarda, seu espírito protetor, buscar sempre um contato com esse anjo da guarda, com esse espírito protetor, quando estivermos em dúvidas sobre que caminhos seguir na vida, vamos consultar esse nosso anjo da guarda, que ele vai nos inspirar para os melhores caminhos aqui na Terra. E nesse final, a gente sempre lembra que no final das palestras nós recebemos o passe e nós podemos, através da prece, nos aplicarmos o que nós chamamos de autopasse. Então vamos lembrando dos nossos espíritos protetores e vamos pedindo a eles que nos transmitam energias para a saúde do nosso corpo material, e a saúde do perispírito, a saúde do nosso corpo espiritual, que eles possam nos envolver e, de acordo com o nosso merecimento, as nossas limitações, que a gente possa receber essas energias, o que seja possível da gente receber para a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. A gente agradece a oportunidade dessa gravação e a gente lembra com muito carinho dos amigos aí da Casa do Caminho, do ambiente da Casa do Caminho. Fisicamente a gente não está presente, mas espiritualmente aquele ambiente da Casa do Caminho está nos envolvendo. A gente agradece muito. Muito obrigado.